Deus abençoa cada um de nós, né? Nesse culto maravilhoso, que é o culto de quarta-feira, o quarto de libertação. Deus vai falar em cada coração através da palavra. Deus vai abençoar vocês. Todos aqueles que entrou aqui, passou por essa porta, não vai sair do jeito que entrou. Vai sair cheio mais da presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai estar enviando cada um de nós, né? Cuidando. Em nome de Jesus. Que Deus vai abençoar tremendamente. Em nome de Jesus. Vamos esquecer tudo aquilo, né? Nosso foco só o Senhor Jesus. Vamos se derramar nos pés do Senhor. Vamos se entregar nos pés do Senhor. Porque o Senhor vai fazer a obra. Em nome de Jesus. Que Deus é maravilhoso. Deus é fiel neste lugar. O Senhor já se faz presente neste lugar. E Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Deus, toma, Senhor Deus, cada vida que se encontra aqui, Pai, nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor vai entrando, Senhor Deus, com providência, Pai. Essa quarta-feira, Pai, quarta-feira profética, Pai. Que o Senhor vai entrando, Senhor Deus, com providência em cada vida, Pai. Cada mente, cada coração, Senhor Deus. Porque só o Senhor Jesus possa nos libertar de tudo aquilo, Pai, que está nos afligindo, Pai. Tudo aquilo, Pai, que está impedindo, Senhor, de nós romper da Tua presença, Pai. Por isso nós entregamos, Pai, a nossa vida na mão do Senhor, a nossa mente, nosso coração na mão do Senhor Jesus. Porque só o Senhor Jesus possa cuidar sobre nós, só o Senhor Jesus possa nos libertar de tudo aquilo, Pai, que não está te agradando, Pai. Tudo aquilo, Senhor Deus, que está tirando nossa paz, o Senhor vai estar nos libertando hoje, em nome de Jesus. O Senhor está derramando Teu sangue sobre nós, meu Pai. O Senhor vai vir trazendo, Pai, o amor, a alegria do nosso coração, Pai. Porque só o Senhor Jesus possa, Pai, caminhar sobre nós, caminha sobre a nossa casa, caminha sobre a nossa família. A nossa família pertence a Ti, Senhor. A nossa família é do Senhor Jesus. O inimigo não tem poder sobre a nossa família. A nossa família é especial do Senhor Jesus. Porque é o Senhor que trabalha sobre nossa família. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. De honra, de glória, louvor, adoração, Pai. Por isso nós entregamos, Pai, como igreja do Senhor Jesus. Entregamos toda a nossa vida na mão do Senhor. Entregamos esta noite na mão do Senhor Jesus. Que o Senhor vai agindo sobre nossas vidas, Pai. O Senhor vai agindo sobre nossa família. O Senhor vai tirando tudo aquilo, Pai, que não está te agradando, Senhor. Oh Deus, que só o Senhor Jesus possa caminhar, possa nos libertar de tudo mal, em nome de Jesus, meu Pai. Toma esse culto de hoje na mão do Senhor Jesus, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, Pai. É o Senhor Jesus que está agindo sobre este lugar, Pai. Oh Deus, que só o Senhor Jesus possa agir. Senhor, envia anjo, Senhor Deus, sobre essa igreja, Pai. Envia anjo, Pai, para guerrear, Pai. Anjo guerreiro. Oh, Pai, envia anjo nessa porta da igreja, Pai. Envia anjo, Pai, dentro da igreja, Pai, de cada canto dessa igreja, Pai. Porque só o Senhor Jesus pode enviar anjo guerreiro, anjo de flecha, anjo, Pai, para guerrear, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nada vai impedir, Senhor Deus, de o Senhor fazer a obra deste lugar, Pai. Este lugar está preparado no Senhor Jesus, Pai. Porque é o Senhor que preparou, Pai, cada canto dessa igreja, Pai. Porque é o Senhor que está preparando, Pai. É o Senhor que está preparando cada um, Pai, para estar aqui hoje.
Oh Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo, Jesus, que eu tenho feito. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas no Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, aleluia. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, amém. Vamos glorificar o nome dele. Não há outro lugar, não há outro lugar melhor do que estar na presença do Pai. Não há nada melhor do que estar aqui nos braços do Pai. Não há nada melhor do que estar no Santo do Santo, é na presença do Senhor, amém. Aleluia. Não há outro lugar, não há outro lugar melhor, Jesus, se o amor me deu uma nova canção que me transformou em uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver, se o amor me deu uma nova canção, se me transformou em uma direção, e me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver, e não há outro lugar que eu queira estar, que só tem as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, que só tem as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, que só tem as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, só tem as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar.
igreja. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens a palavra de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens a palavra de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens a palavra de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens a palavra de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida. Porque a tua presença, queremos a tua presença, queremos entrar no ambiente dos santos santos, queremos entrar dentro do reino com a glória, aonde anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Queremos te adorar, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Boa noite a todos, irmãos, irmãs. Aleluia, glória a Deus, amém? Faz uma paz profética na presença do Senhor. Que Deus possa falar tremendamente nos nossos corações e que Deus possa sincronizar, se conectar, né? Que possamos hoje sentir a presença do Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida até a consumação dos céus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para o momento da palavra de Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir em 2 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém? Quem ajudou, fala amém. Amém. Quem não ajudou, fala misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: E cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, basicamente, aqui fala que nós temos que ofertar o quê? Com alegria. Não é com tristeza? Não. É por necessidade? Não. É porque Deus, porque se não dizimar, Deus vai ficar triste? Não. Nós temos que ofertar com alegria. Nós não podemos ofertar com o pensamento de que, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque Deus vai multiplicar. Amém, vai multiplicar. Mas nós não podemos ofertar, dizimar, com esse tipo de pensamento. O nosso objetivo é ofertar ao Senhor com alegria, né? Por amor, né? Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, né? Que primeiramente nós possamos ofertar as nossas vidas ao Senhor, e segundo o dízimo, amém? Porque o que Deus mais quer, né, não é o dinheiro, mas sim as nossas vidas, né? O que Ele mais quer é as nossas vidas, né? Porque o dízimo oferta para a manutenção da obra, né? Mas o que possamos todos os dias, não somente mas que todos os dias da nossa vida, ao acordar, ao levantar, nós possamos entregar as nossas vidas para o Senhor, amém? Dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego na minha vida as tuas mãos, que não venha ser feita a minha vontade, que eu não venha viver a minha vontade, que eu não venha viver o meu propósito, mas que eu venha viver a vontade e o propósito do Senhor. Deus, que o Senhor venha me ajudar a crucificar todos os dias o meu eu, para que não venha viver o Alexandre em mim, mas para que venha viver Cristo no Alexandre, para que não venha viver você, para que não venha viver você em você mesmo, mas para que Cristo viva em você e através de você. Que quando você sair na rua, que não venha ser, que não venha você saindo, mas que venha ser, que não venha você andando, mas que venha ser Cristo através de você. Que quando as pessoas olhar para você, que não venham olhar você, mas que venha ser Cristo através de você. Amém? Então que possamos sempre ofertar
ofertar o Senhor com alegria, dar o nosso melhor, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá por amor, aquele que se entrega por inteiro, aquele que oferta, né? Oferta verdadeiramente, né? Aquele que oferta a sua vida verdadeiramente para Cristo. Amém? Então que possamos sempre ofertar ao Senhor, né? Não por necessidade, não por tristeza, mas com alegria e por amor. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sustenta os meus envelopes para o céu, Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, por mais do que eu estou movendo, por abertura, Pai, por ter falado sobre a sua abertura, por ter falado sobre a sua Deus, que nós possamos permanecer, Pai, a chama, Deus, que é o Espírito Santo, acesa do nosso coração. Deus, que o Senhor, pelo contrário, Pai, que o Senhor venha aumentando essa chama, Deus, mas para que essa chama venha aumentar, nós temos que ter lenha, nós temos que ter lenha para queimar, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Pai, a ter lenha para queimar, Deus, nos ajuda, Deus, a ter lenha, Deus, nos ajuda a permanecer a chama acesa dos nossos corações. Deus, não nos deixe, Pai, desviar, não deixe, Pai, Jesus, que a chama se apague, que a chama se apague, não se esfrie, porque o que o Deus mais quer, Deus, é jogar água para que essa chama não venha apagar, que é o Espírito Santo. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, mas que possamos, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos, Deus, permanecer sempre a chama acesa do Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, e que nós possamos, Deus, sempre, Deus, chutar a canela do diabo, que nós possamos sempre repreender ele, em nome de Jesus, para que ele não venha apagar essa chama que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós desejamos, nós anseiamos, nós desejamos o teu Espírito, nós queremos mais com o Senhor, queremos, Deus, que essa chama permaneça acesa e que ela não somente permaneça, mas que ela venha se acender mais e mais, que ela venha se aumentando, né, esse desejo pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos mais, nós ansiamos mais, nós queremos ser cheios mais e mais e mais, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa abençoar, Deus, esse dom, todos os dizimistas, todos os ofertantes, que o Senhor me abençoe, Pai, que essa oferta, Pai, possa subir como aroma suave das tuas narinas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa multiplicando a 30, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar cada um, aqueles que trouxe, né, deixa aquele também que não trouxe, que o Senhor venha multiplicando na vida de cada um aqui, e que o Senhor venha falando conosco, através da palavra, através do nome de Jesus nas orações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode trazer esse dia para você. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tem alguém aí? Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus? Aleluia. Deus é bom, todo Deus é bom. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é vencendo os dardos inflamados. Aleluia! Hoje você vai sair daqui deste culto, desta quarta profética, totalmente livre dos dardos inflamados, que vem para nos desanimar, que vem para nos fazer recuar, retroceder e se perder, que vem para esfriar a nossa fé. Porque na medida que a sua fé ela é esfriada, você recua, você retrocede. Você retrocede na prática da palavra, você retrocede na obediência da palavra, porque não tem como você
que você não crê. Não tem como você alimentar de algo que você não crê. Por isso que você é aquilo que você se alimenta. Então, se você crê, você aceita. Por que as pessoas vão para o mundo? Porque o diabo faz elas acreditar que o que está no mundo é melhor do que o que Deus tem para oferecer. O diabo faz elas acreditar em uma mentira, em um engano, fazendo elas acreditar que os prazeres da carne, as obras da carne, é melhor que Jesus Cristo. É melhor que a vida eterna, a vida em abundância. Então, elas acreditam nessa mentira. Elas acreditam nesta mentira. E por isso, elas se desviam. Por isso, elas se desviam. Por isso, elas começam a alimentar dos dardos inflamados, das ideias, das setas, da semente das trevas. Então, essa pessoa, ela se torna aquilo que ela está alimentando. Então, ela é uma pessoa derrotada, ela é uma pessoa fracassada, ela é uma pessoa amaldiçoada, ela só desfruta de maldição, ela é uma pessoa que está sobre a maldição da lei. Ela não é filha, ela é bastarda, ela é órfã. Por quê? Porque ela está se alimentando da comida do reino das trevas. Se eu me alimento da verdadeira comida do reino dos céus, eu sou filho de Deus. Agora, se eu me alimento da comida das trevas, a pessoa que se alimenta da comida das trevas é filho de Satanás. As pessoas que aceitam a comida das trevas, aceitam os dados inflamados, a mentira, ela aceita a mentira. Então, os dardos vêm para te desanimar, porque o diabo, ele vai fazer de tudo para fazer você perder o alvo, perder o foco, para fazer você se desalinhar com o propósito e com a vontade de Deus. E se você aceita os dardos inflamados das trevas, você dá brecha para o inimigo agir na sua vida. Você dá brecha para o inimigo agir através da sua vida. Aí o diabo começa a agir através da sua vida. Porque você deu brecha. Porque você deu brecha. E porque você aceitou a comida das trevas, então você é aquilo que você se alimenta. Se você aceitar os dados inflamados das trevas, a comida das trevas, você nunca vai poder dizer: eu sou um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Porque você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta do fracasso, da derrota, do reino das trevas, você é derrotado, você é fracassado. Então, se você se posiciona como servo de Satanás, como assim, pastor? Como servo de Satanás? Nós temos que nos posicionar como soldados de Cristo. Amém? Quem é soldado de Cristo aqui? Amém. Aleluia! Então, um soldado de Cristo, ele não se posiciona como um soldado de Satanás. Como assim? Um soldado de Cristo, quando vem um dardo inflamado, ele guerreia, ele repreende, ele declara destruição sobre aqueles dardos, ele proclama a palavra, libera atos proféticos, declarações proféticas. Ele não aceita aquela semente, aquele dardo inflamado das trevas. Aquilo que você se alimenta, você não alimenta só para você. Você não se alimenta só para você. Presta atenção nisso, aqui é muito forte, irmãos. Aquilo que você se alimenta,
aquilo que você conquista no mundo espiritual, a herança que você conquista no mundo espiritual, sendo ela boa, sendo ela ruim, você não conquista ela só para você. Todos que estão à sua volta vai ser impactado, vai ser afetado. A sua família, os seus filhos, as suas filhas, as gerações futuras. Até a quarta geração, a herança negativa, a maldição. Agora as bênçãos vai até 1000 gerações. Então, o diabo sabe disso. Então ele quer te contaminar, para que através de você ele venha contaminar outras pessoas. A mesma coisa é a vontade de Jesus. Ele quer reinar em nós, para que através de nós ele venha reinar na vida de outras pessoas. Então é uma guerra. O diabo é imitador de Deus. O diabo é imitador de Deus. O diabo quer imitar Deus em tudo. Em tudo. Por que as pessoas vão para o mundo? Porque elas são ruins? Não. Porque elas não prestam? Não. Simplesmente porque elas foram enganadas por Satanás. Elas acreditou em um engano, em uma mentira. Por isso que hoje elas são o que elas estão alimentando. Se você se alimenta da mentira, a mentira vai fluir de você. Ela vai fluir. Ela vai impactar outras vidas. Vai afetar outras vidas. Vai trazer prejuízo para as outras vidas. Vai fazer outras vidas se desviar do Evangelho. Vai fazer outras vidas se perder. Morrer espiritualmente. Por quê? Porque o diabo quer a sua condenação. O diabo quer te levar para o inferno. E o diabo conhece a Bíblia melhor que qualquer um aqui. E ele sabe que se você deixar ser vencido pelo escândalo, e o escândalo vier de você, ele sabe que haverá um juízo. Haverá um juízo. Ele sabe que se te conduzir à incredulidade, fazendo você rejeitar Jesus, ele sabe que você vai ser negada por Jesus diante do Pai. Ele sabe. Ele quer te laçar. Ele quer vir com a estrutura de cativeiro, ao ponto de você não ter mais saída. A medida de iniquidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a palavra de Deus fala que dificilmente aquele que experimentou da glória de Deus, dificilmente aquele que experimentou do Santo dos Santos, dificilmente aquele que aceitaram Jesus, que experimentaram da manifestação do poder, do milagre, do sobrenatural de Deus e se desvia do caminho, dificilmente ele se levanta. Dificilmente ele se levanta. Por quê? Dificilmente ele se levanta. Porque uma pessoa que peca sem ela conhecer, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando ela peca, sabendo que ela está pecando, sabendo que ela está errando, se ela está fazendo errado, sabendo que ela está fazendo errado, e ela vive nessa prática, ela vive nessa prática contínua, levantando todos os dias de manhã, com o intuito de pecar, sabendo que aquilo que ela está pensando é errado, mas ela quer aquilo, ela aceita aquilo, ela acorda todo dia, eu vou fazer isso, eu já vou falar essa palavra de ofensa para fulano, eu já vou mandar um ponto para fulano, eu já vou mandar uma mensagem para fulano, para atingir ela, e todo dia você vai, isso se chama apostasia, isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo, e o diabo sabe que isso não tem perdão. E ele quer te levar para o inferno. Então ele quer te levar ao ponto de não ter mais saída para você. Porque se ele te conduzir a blasfêmia contra o Espírito Santo, acabou. Não tem perdão. É uma pessoa que vive em rejeição.
é uma pessoa que continuamente vive rejeitando a obra do Espírito Santo. Porque quando você aceita a comida das trevas, você está renunciando, você está colocando em vão todo o sacrifício e a obra de Cristo por amor a você. Você está anulando. Você está anulando todo o sacrifício, toda a obra de Cristo por amor a você. Você está rejeitando a verdadeira comida. Então por isso que a palavra fala que aquele que me rejeitar perante os homens, eu o rejeitarei diante do meu Pai que está no céu. Que está no céu. Nós somos soldados do mesmo exército, do exército de Cristo. Mas o que o diabo quer? Qual é a estratégia do diabo? Mas ele já caiu por terra, ele levanta para cair por terra. Qual é a estratégia dele? É colocar os mesmos soldados, colocar pessoas do mesmo exército contra o outro. Porque ele sabe que a casa dividida não se subsiste. Irmãos, o diabo ele age em cima da palavra. Mas como assim? O pastor é mesmo? O pastor é? O diabo conhece a palavra. Só que ele age no sentido ao contrário. No sentido ao contrário. Ele usa a própria palavra para te levar para o inferno. Porque, como ele conhece da palavra, ele faz você ir sentido ao contrário da palavra. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Porque se você não conhece a Bíblia, você perece. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se você conhecer a Bíblia, você não vai ser enganado por ele. Mas se você não conhecer, você vai ser enganado. Então a estratégia dele é essa. Ele não quer ver o povo dele alinhado com o propósito, avançando, prosseguindo para o alvo. Ele não quer ver o povo de Deus avançando. Ele não quer ver. Então ele vai fazer nós acreditar que o nosso inimigo é as pessoas, é o nosso irmão, é o integrante do mesmo exército de Cristo. Irmãos, nós estamos lutando por um objetivo comum, irmãos. Todos nós estamos aqui para um ajudar o outro. Guerrear junto, vencer junto, regozijar junto, se alegrar junto. Nós não somos inimigo. Nosso inimigo é o Senhor. É o diabo. Nosso inimigo é o diabo. O diabo ele quer trazer divisão, porque ele sabe que na divisão a bênção não é ordenada. Ele sabe. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja desfrutando de maldição. Por quê? Porque aceitou a divisão. Aceitou a divisão. Aceitou a divisão dentro da igreja. Aceitou a divisão entre a sua comunhão com os seus irmãos em Cristo. Aceitou a divisão na sua família. Por isso, no meio da sua família só há destruição, só há morte, só há miséria, só há escassez. Porque aceitou a divisão. A divisão, ela nos afasta de Deus. A divisão faz nós perder a visão. Anota isso, você que está anotando. A divisão te faz perder a visão. É uma frase até fácil de gravar, né? A divisão te faz perder a visão. Qual visão, pastor? A visão do reino. É a visão do reino dos céus. A visão da eternidade. A visão da vida eterna, da vida em abundância. Porque o inimigo não quer que você vá para a sua morada, que já está preparada,
por Jesus. Ele não quer. A sua morada já está preparada. Jesus foi preparar lugar para nós, preparar a morada para nós. Só que a nossa guerra, ela não vai acabar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, nós vamos permanecer em guerra. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão posicionados nesta guerra? Sendo vítima, posicionado como vítima, sofrendo na mão de Satanás, escravizada por Satanás, oprimida por Satanás, ou guerreando nessa guerra como vencedor? Guerreando em vitória. Pastor, mas eu estou indo para a igreja, pastor. Isso não significa nada. Não significa nada. O fato de você estar indo para a igreja não faz o diabo fugir de você. Não faz. Tem pessoas que estão vindo para a igreja e sendo escravizadas por Satanás. Sendo escravizadas por Satanás. Por quê? Por causa dos dardos inflamados das trevas, para enfraquecer a sua fé, para você não ler a Bíblia. Aí o diabo ele usa pessoas, o diabo lança na sua mente pensamentos errôneos. Usa pessoas para falar que você não é capaz. Usa pessoas para falar que o seu sonho não vai para frente, que seu ministério é um engano. Usa pessoas para lançar dardos inflamados na sua mente, para te desanimar, para te esfriar na fé. Aí você aceita, aí você já não lê a Bíblia mais. Então se você não lê a Bíblia mais, é sinal que a sua fé vai só diminuindo. Porque nós só obtemos a fé pela leitura da palavra, por ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que você lê a Bíblia, a sua fé, ela é exercida, ela é fortalecida. A medida dela vai aumentando. Não basta você ter fé, você tem que ter na medida certa, na medida suficiente para combater com os dardos inflamados das trevas. Pastor, eu tenho fé, pastor. Amém, você pode ter fé. Mas como está a medida dessa fé sua? Como está a medida da fé? Eu tenho fé, pastor, mas o diabo tem me atacado. Eu tenho fé, pastor, mas eu tenho aceitado muitos dardos. Eu tenho fé. É sinal que a medida está baixa. É só aumentar a medida. E nós aumentamos a medida da fé na medida que nós nos achegamos a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A fé, ela tem que ser aumentada. Porque quando você levantar o escudo da fé contra os dardos inflamados, você vai resistir. Ele não vai te atingir. Você vai estar resistente aos dardos inflamados das trevas. Aleluia! Um escudo, na época, as batalhas, elas tinham escudo. Os escudos dos soldados eram de madeira. De madeira. Se você fosse levantar o escudo de madeira, os dardos inflamados, o que é os dardos inflamados? Naquela época, os dardos inflamados era a flecha, pegava uma estopa, todos conhecem o que é estopa aqui? Todos conhecem? Pegava uma estopa, enrolava na ponta da flecha e colocava um líquido inflamável. Quais líquidos inflamáveis nós temos? Álcool, gasolina, diesel. Colocava o líquido inflamável e atirava a flecha, levantava o escudo de madeira. Só que na hora que pegava, a madeira pegava fogo, então estava sujeito a atingir o soldado, ia esquentar a madeira
ia alastrando, o fogo alastra e corria o risco de pegar na mão ou no braço do soldado, porque o fogo alastra. Lance uma flecha em uma mata seca, para ver o que vai acontecer. Vai se alastrar, não vai? Essa é o objetivo da flecha inflamada: alastrar, atingir todos, não atingir só você, atingir todos que estão à sua volta. Todos que estão à sua volta, todos estão entendendo, irmãos? Presta bem atenção nessa palavra, que essa palavra, irmãos, ela é tremenda. Aleluia! Todos que estão à sua volta. Esse é o objetivo do dardo inflamado. Agora, quando a nossa fé é exercida, quando ela é exercida, quando a nossa fé ela é exercitada pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus, a nossa fé ela vai se fortalecendo em Deus. Amém? Então, lembra que eu falei que os soldados usavam o escudo apenas de madeira? Então corria o risco de afetar eles, de atingir eles, não é isso? Porque o fogo alastra. O fogo alastra. Mas só que naquela época também, eles usavam algo para fortalecer o seu escudo, que era um tipo de couro. Eles usavam um líquido para passar na madeira e colocavam um couro. E quando a flecha atingia o escudo, o fogo se apagava. O fogo se apagava imediatamente. Então, amados, como que o fogo das flechas inflamadas vai se apagar? Quando o nosso escudo tiver na medida correta, o escudo da fé tiver fortalecido. Como que é fortalecido? Através da prática da palavra. A fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Então, quando vier os dardos inflamados, você vai estar fortalecido em Deus, em seu amparo. A sua fé vai estar fortalecida em Deus. Agora, se você não conhece a Bíblia, você não tem fé. Se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé. Então você está vulnerável aos ataques de Satanás, vulnerável às flechas inflamadas. Quando o seu escudo, quando a sua fé está fortalecida em Deus, quando vem um ataque, uma flecha inflamada sobre a sua mente, você não aceita. Você levanta o escudo da fé. Você declara a palavra de Deus. Você fica com aquilo que Jesus disse ao seu respeito. Você não pode. Esse sonho seu aí vai dar certo, não. Esse ministério seu, não, você não vai chegar lá não. Desse jeito aí que você está indo aí, não vai chegar não. Você não. Você não vai não. Aí você vai aceitar. Se você tiver com a fé fraca, com a medida fraca, você vai aceitar. Isso vai te afetar. Isso vai te abater. Você vai ficar abatida. Você vai ficar desanimada. Você vai ficar cansada, fadigada. Agora, se você tiver com a sua fé fortalecida em Deus, isso não vai te abater. Não vai te abater. Porque você conhece a verdade. Quem conhece a verdade vence a mentira. Quem conhece a verdade vence a mentira. Porque a verdade é poderosa. Você vai declarar a verdade. Satanás, sai da minha mente, Satanás, em nome de Jesus. Eu
rejeito esse dardo. Não aceito essa palavra contrária. Esse dardo inflamado. Eu sou capaz. Foi o Senhor que me escolheu. Eu fui ungido por ti. Foi o Senhor que me deu o ministério. É o Senhor que me capacita a exercer ele. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não aceito. Não aceito Satanás. Palavra que você colocou na boca do seu servo, na boca do seu adébito, para vir contra a minha vida, dizendo que eu não posso, dizendo que eu não consigo. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu consigo, porque Jesus diz que eu consigo. Ele me capacitou. Sou capacitado por Ele. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que você pode. Então você pode. Se a sua fé estiver na medida correta para te defender dos dardos inflamados, você vai ser protegido. Você vai ser protegido. Você vai acreditar que você pode. Você não vai acreditar na mentira de Satanás. Você vai acreditar que você pode. Porque a sua fé está na medida correta, suficiente para combater com os dardos. Está na medida suficiente para combater com os dardos inflamados das trevas. Então se comprometa hoje a ler a Bíblia. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se comprometa hoje a se esforçar para obedecer os mandamentos de Deus. Porque o diabo vai te atacar, o diabo vai vir, mas você vai permanecer de pé. Você vai permanecer firme na rocha. Amém. Os dardos vão vir sobre o seu escudo, mas na hora que bater no seu escudo, o fogo vai se dissipar. A flecha vai ser destruída. O fogo vai se apagar. E você vai sair ilesa. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios 6,16. Fazendo favor. Efésios 6,16. Aleluia. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Só tem aí. Qual é a arma necessária para combatermos os dardos inflamados do maligno? O escudo da fé. O escudo da fé. Paulo escreve aos Efésios sobre a armadura de Deus, destacando a luta espiritual que todo cristão enfrenta. Entre as peças ele aponta para o escudo da fé, instrumento essencial para vencer os ataques do inimigo. Aleluia. O escudo da fé é essencial para te defender. Você tem que ter o escudo da fé. Você não pode deixar o escudo em casa, porque o diabo vai te atacar constantemente. Vai te atacar na escola, no seu trabalho, na faculdade, na vizinhança. Em todo lugar o diabo vai te atacar.
Então você não pode deixar o escudo em casa. Você tem que levar. Porque nós temos que entender que nós estamos em uma guerra. Você já viu algum guerreiro indo para a guerra e deixando o escudo em casa? Deixando as armas em casa? Você já viu algum policial indo trabalhar, esquecendo o colete e a arma? Não. Então não podemos. Por quê? Porque constantemente você está sujeito ao perigo, a ser atacada. Na guerra o diabo não para, o diabo não fica satisfeito. O diabo ele te ataca constantemente. Viu que não deu certo, ele vai continuar te atacando. Vai continuar. Ele não para. Então o escudo tem que estar em prontidão. O que são dardos? Vamos entender um pouquinho o que são dardos. São flechas, setas, dardos lançados, inflamados, com fogo. Antigamente nas guerras, as brechas eram envoltas em estopa, embebida em substância combustível, e então acesa. Os escudos eram feitos de madeira, assim pegavam fogo. O maligno lança dardos inflamados em nós, a fim de atingir as nossas mentes, pensamentos. Sabemos que a maior parte da batalha espiritual que passamos não ocorre do lado de fora dos nossos membros, mas dentro de nós e na mente, que as grandes batalhas se travam e os dardos inflamados do maligno são constantemente lançados lá. Constantemente. Para fazer você recuar. Para fazer você retroceder. Esses dardos vêm com sentimentos de ansiedade, medo, preocupações, dúvidas, intriga, ciúmes, perturbação e malícia, sentimento de incapacidade, palavras ao contrárias lançadas sobre você pelo seu próprio pensamento. Então o diabo lança sobre você os dardos. Lança sobre mim, sobre nós, os dardos. Ninguém está livre disso, ninguém. Ah, pastor, você é melhor que eu. Ah, meu irmão Mateus, você é melhor que eu. Não, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Todos nós que estamos posicionados como filhos de Deus, vivendo o propósito, o diabo vai se levantar. Só que tem algo de bom, tem um lado bom. Não é motivo de nos entristecer. Em tudo nós temos que dar graças a Deus, amém? Em tudo dar graça é motivo de nos alegrarmos, porque significa que nós estamos no caminho correto, no caminho certo, no caminho estreito, porque se nós estivéssemos no caminho largo, o diabo não ia ligar não, irmão. O diabo não ia ligar, o diabo não ia preocupar, o diabo não preocupa com o que já é dele, não. Aleluia. Aleluia. Então o diabo ele vai lançar ansiedade. Um dos dados, ansiedade, medo, preocupações. Vai colocar você preocupada. Preocupada com o seu dia a dia, preocupada com o trabalho, preocupada com a faculdade. A preocupação vai te levar à murmuração. Um abismo puxa outro abismo. Aí você vai murmurar. E a murmuração, ela te impede de alcançar as bênçãos de Deus. A murmuração significa falta de confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, se você não confia, você não recebe.
tudo é possível para aquele que crê. O diabo sabe. Tudo é possível para aquele que crê. A murmuração é falta de desconfiança no Senhor Jesus. E o diabo coloca, para quê? Para te impedir de desfrutar das bênçãos de Deus. O diabo coloca para que você não viva o manifestado poder do milagre, do sobrenatural de Deus nas áreas da sua vida. Porque tudo é possível para aquele que crê. Aquele que não crê não desfruta. Não desfruta. Vocês estão percebendo que o diabo, toda a estratégia dele é baseada no entendimento que ele tem da palavra? Vocês estão percebendo isso? Só que no sentido ao contrário. No sentido ao contrário. Então, para você ver a importância que é nós conhecermos a palavra. É muito importante você conhecer a palavra, porque se você não conhecer a palavra, você vai perecer. Você vai perecer. Então ele vem com dúvidas. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece a palavra. Ele sabe que se você pedir, ele sabe que se você disser para esse monte, que significa as suas lutas, as suas aflições, as suas tribulações, aquela barreira que você está enfrentando lá, meu irmão Mateus, no serviço, ou na escola, ou no trabalho, ele sabe que se você declarar a palavra de Deus, ele sabe que se você liberar declarações proféticas, com dúvida no seu coração, nada vai acontecer. Se disserte para este monte, arreda-te daqui, vai para lá, sem dúvida em seu coração, isso lhe será feito. Não pode ter dúvida. E ele lança a dúvida, porque ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário. Ele lança intriga, ciúmes. Ele faz você ficar em pecunia com o seu próximo, com o seu irmão. Ele faz você, se você não vigiar, ele faz você ficar com intriga com o seu próximo, ele faz o seu próximo ficar com intriga com você. Dardos inflamados, através de pessoas, através dos seus servos, dos seus adeptos. Pessoa chega com cara fechada para você. Isso é a pessoa? Não, não é a pessoa. É dardo, você está sendo atacada. Você está sendo atacado. Pessoa chega, te fala uma palavra de ofensa, te fala uma palavra para te ferir. Isso é Deus, irmãos? Aonde está Deus nisso? Não é Deus. Deus não fere ninguém. Deus, ele abre a ferida. É diferente. Deus não fere. Quem fere é Satanás. Mas Deus vem, abre a ferida e coloca o bálsamo, para que haja cicatrização. Deus permite o diabo ferir. Porque Deus é justo. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aleluia. Ciúmes. Diabo lança ciúmes para com o seu irmão. Coloca a ideia na sua mente. Olha aí, ó. Olha lá. Isso é o diabo colocando na sua mente. Olha lá, ó. A saia daquela irmã ali, de fulana, é diferente da sua. Ó, você não tem uma saia igual àquela. Você não tem. Você não tem. Olha a blusa daquela irmã ali.
Você não tem. Você não tem. Aí ele lança o sentimento de ciúmes em você. Aí chega alguém, aí aquela pessoa é comunicativa, aí muitas vezes você se achegou até aquela pessoa, mas aquela pessoa foi serva de Satanás naquele momento para lançar o dardo na sua mente, para te atacar, e aquela pessoa te rejeitou, aí você vê ela tendo comunhão com outra pessoa, aí o diabo vai lançar o quê? Ciúme. Para quê? Para te contaminar. Aí o que nós temos que fazer? Levantar o escudo da fé. Levantar o escudo da fé. Levantar o escudo da fé e interceder por essa pessoa. E orar por ela. Ora. A oração do justo pode muito ter seu efeito. Se você se posiciona, você desfruta do benefício da oração. Você vai orar. Quando for no outro final de semana, no outro domingo, você vai chegar nessa pessoa, vai conversar com ela em nome de Jesus, ela vai ser receptiva, ela vai te aceitar, ela não vai te rejeitar, porque o Espírito que estava nela já bateu retirada através do poder da palavra de Deus, manifesta em você e através de você. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo isso? Eu vivi isso. Antes de Deus me dar essa palavra, eu vivi isso lá em casa, com meu filho Luiz. E eu vou contar o testemunho para vocês. Aleluia. Irmã, passa as horas fazendo favor, que eu estou. O celular está aqui. 8h19. Olha Deus, irmãos. Olha Deus. Vamos avançar aqui, depois, se der tempo, eu conto o testemunho. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. As línguas dos homens também agem como dardos que são planejados pelo maligno, com o intuito de queimar e te destruir. O maligno é um estrategista que sabe como atacar cada um de nós. Ele não é onisciente, mas através de seus soldados observa cada pessoa, buscando em sua vida brechas por onde possa atacar seus dardos. Vocês entenderam? O diabo não é onisciente, mas o diabo te observa através dos seus servos. Da mesma forma que Deus tem os seus servos, o diabo também tem. Então, em muitos lugares que você frequenta, tem servo de Satanás lá também. Não tem só servo de Deus. Tem servo de Satanás que está te observando, procurando uma brecha para te atacar, procurando descobrir o seu ponto fraco para te atacar. O diabo é estrategista, ele é esperto, ele vai procurar saber o seu ponto fraco para te atacar, através dos seus servos, está te observando. O diabo está te observando o tempo todo. O tempo todo. Ele não sabe o que se passa em sua mente, pois somente Deus tem essa capacidade, mas pode saber pela reação esboçada, pela pessoa que é atingida. Ele sopra uma ideia suja, um pensamento estranho, a sua real vontade, tentando convencê-lo daquilo que talvez nunca desejou. Isso aqui é a astúcia de Satanás. Então o diabo ele é astuto. Então ele vai soprar uma ideia suja, um pensamento estranho, a sua real vontade. Você não está com vontade, mas o diabo ele está te atacando, você está sob um ataque. E o objetivo do ataque de Satanás é só é um. Qual é? Levar sua mente cativa à desobediência e à deslealdade a Deus, a palavra de Deus. Então ele não vai sossegar. Ele não vai sossegar. Então, ele vai lançar um pensamento estranho. Você não está com vontade.
mas ele vai te convencer. Ele vai fazer de tudo para te convencer daquilo que talvez nunca você desejou. Por isso a importância de você ter fé em Jesus Cristo, conhecer as Escrituras, porque se você conhece, você não vai ser enganado, não, Satanás. Não é isso que Deus tem para a minha vida, não. Sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Você vai se posicionar. Aleluia. Isso não está de acordo com a vontade de Deus, Satanás. Sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Então, se você conhece a palavra, se ele está tentando te convencer daquilo que talvez você nunca desejou, você está estudando a palavra, você conhece, você vai ter estrutura, você vai ter resiliência, você vai ter resistência para resistir. Resistir. Essa vontade que você nunca desejou, esse desejo que você nunca teve, essa vontade ao contrário da vontade de Deus, você vai conseguir resistir. Por quê? Porque você está alimentando do verdadeiro alimento, a palavra de Deus, que sacia a sua fome, que sacia a sua sede, que te mantém de pé, que te mantém firmado, estruturado, em meio à guerra, em meio à batalha, avançando, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! O objetivo do maligno é destruir a fé. E uma das armas mais usadas para isso é convencer as pessoas que elas não têm mais salvação, devido às coisas que passam por suas mentes. O diabo lança os dardos e ele próprio te acusa e te aponta por conta delas esmorecer a sua fé. Então o diabo ele vai lançar o dardo inflamado. Ele vai lançar o dardo inflamado. E ele próprio vai te acusar. Ele vai lançar pensamentos ao contrário da vontade de Deus sobre a sua mente. Coisas errôneas, coisas erradas, ele vai lançar na sua mente, para depois ele te acusar. Ele próprio te acusa. Ele lança o dardo inflamado, ele lança a coisa errada, ele lança a vontade ao contrário da vontade de Deus. E ele próprio te acusa. Depois que você aceita, depois que você cai, fazendo você acreditar em uma mentira, que você não é digno de salvação, que você não tem mais a salvação, fazendo você se sentir indigno. Essa é a estratégia de Satanás. Para que isso? Para te paralisar, para te manter no ambiente da morte, para te levar para o ambiente da morte e te manter lá. Proteção de um escudo da fé. Escudo, no dicionário, significa arma defensiva, para livrar dos golpes de espadas ou lanças, amparo, defesa. Nas antigas batalhas, o escudo de madeira era revestido de couro para não pegar fogo. Assim, como dito por Paulo em Efésios, embraçando o escudo da fé, o nosso escudo, a nossa defesa, o nosso amparo diante desses dardos é a fé. Então o seu escudo, a sua defesa, o seu amparo diante dos dardos inflamados do maligno é a fé. É a fé em Cristo Jesus. É a fé na palavra de Deus. Aleluia! Com o qual podereis apagar todos os dardos. Você só pode fazer o que a sua fé diz que você pode. Se a sua fé diz que pode,
você é, a sua fé te protege. Se a sua fé acha que você não pode, então você não pode, você não é capaz, você não é. A sua fé não foi o suficiente para te proteger. A fé te protege dos dardos. Se você não tiver a fé para te proteger, dardos de dúvidas, de confusão, te atingirão, até a sua mente levar o seu coração à descrença. Então fortaleça a tua fé, revestindo o seu escudo de couro, enchendo e protegendo a sua mente e o seu coração com as palavras da Bíblia Sagrada. Com as palavras da Bíblia Sagrada, porque a palavra rebastece a nossa fé, e nela que encontramos amparo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando o inimigo atacar, tentando matar, roubar e destruir, se tu confessares a palavra, você resistirá ao mal. Aleluia! Confesse a palavra, declare a palavra, levante o escudo da fé, e você vai resistir o mal, você vai permanecer de pé. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é correto que um soldado guerreiro se volte contra um soldado do mesmo exército, que o seu final, do mesmo exército que o seu, afinal, eles estão do mesmo lado e lutam contra ou a favor de algo em comum, ajudando um ao outro, e vence juntos. Aleluia? Então, um soldado do mesmo exército não pode se levantar contra o outro. Está lutando no mesmo objetivo comum. Amém? De herdarmos a vida eterna. Então, nós temos que permanecer no ambiente da comunhão, nos unir, um ajudando o outro, suportando as cargas uns dos outros, ajudando a fortalecer o outro. Não é condenar, não é julgar. O irmão está fraco, o irmão está frio, ele quer ser ajudado. Um ponto interessante: ele quer ser ajudado, vamos ajudar, porque não tem como ajudar se a pessoa querer. Ele quer ser ajudado, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos levar ele ao crescimento espiritual, vamos levar ele a amadurecimento espiritual, maturidade espiritual, vamos ajudar ele a permanecer avançando, permanecer caminhando no caminho. Aleluia! Está difícil para ele está ferido, vamos carregar ele nos ombros, vamos carregar ela. Você que é irmã, carrega a sua irmã nos ombros, nas costas. Você é uma soldada do exército de Cristo. O soldado, quando está na guerra, quando o soldado cai, o outro soldado pega ele, põe ele no ombro e leva ele para um lugar de proteção, para um lugar seguro, aonde ele não vai ser atingido. Aleluia. Mas há cristãos sendo usados pelo diabo, cristãos que abrem brechas e suas bocas são usadas para lançar dardos em outros cristãos. Falam mal dos pastores, dos ministros, falam para o irmãozinho da igreja que ele não é capaz, ou que o sonho dele é impossível, que o milagre é difícil demais, ou que o ministério dele é um engano. A palavra proferida atinge os pensamentos, e o dardo está lançado. A palavra proferida atinge os pensamentos, e ali está o dardo lançado. Aí entra em ação o escudo da fé. Coloca em ação o escudo da fé quando você se deparar com essa situação, porque todos os dias nós nos deparamos com essa situação, não é isso? Todos os dias, então usa o escudo da fé. Aleluia, aleluia, usa o escudo da fé. Aleluia.
Coloque em ação o escudo da fé. E cuidado você, para não ser um soldado que lança dardos sobre o próprio exército. Vigie sua boca, há poder em suas palavras. Vigie a sua boca, vigie nas palavras que você aceita, porque a boca fala que o coração está cheio. Então vigie. Aleluia. Há poder em suas palavras. Vigie, para que amanhã você não venha fazer uma péssima colheita. Uma colheita que você vai se arrepender amargamente. Vigia com palavras lançadas sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre o seu marido, o seu cônjuge. Vigia. Libera palavras de bênção, palavras positivas. Pode perguntar para os meus filhos, por mais que eles aprontam, eu nunca libero uma palavra de maldição. Desde quando eles nasceram, meus filhos é uma bênção. Pessoas viravam para eles e falavam na nossa frente que eles eram bagunceiros, que eles eram isso, que eles eram aquilo. E nós declarávamos, nossos filhos é uma bênção. Palavras de vida, não aceita a palavra contrária sobre a sua família, sobre a sua vida. Repreenda, rejeita, renuncia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Proteja seus irmãos de palavras de zombarias, desincentivos lançadas sobre eles com o seu escudo de fé. Proteja-o com a palavra de fé. Isso aqui é muito forte. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo, amém? Somos irmãos em Cristo. Vai ter momento que o nosso irmão, ele vai se ferir. Nós não podemos abandonar eles. Não podemos. Defende ele. Não é da pessoa. Não defende eles da pessoa. Não é a pessoa. É o demônio. Através dela. Defende declarando a palavra. Rejeita. Cancela. Uma pessoa vem falando de mim. Nem empresta o seu ouvido. Eu não vou nem emprestar o meu ouvido. A pessoa chegou falando. Eu vou cortar ela e vou declarar a palavra de vida. Vamos orar. Corta a pessoa. Vamos orar por ele. Vamos orar aqui agora. Você vai cortar a pessoa na hora. Vamos orar. Começou a falar mal? Vamos orar. Vamos orar por ela. E começa a orar por ela. Amém? Declarando palavra de vida. Protegendo. Isso é proteção. Você está protegendo. Declara cancelado. Aquela palavra lançada através daquela pessoa que foi usada por Satanás. Aleluia. Declare palavra de Deus. Aleluia. Conclusão. A vida cristã é uma batalha constante, mas Deus nos equipou para a vitória. O escudo da fé não falha, pois está fundamentado no poder de Cristo. Se levantarmos a fé em cada circunstância, nenhum dardo inflamado do maligno terá poder sobre nós. Você tem levantado o escudo da fé diariamente? Ou tem deixado brechas para os dardos inflamados do inimigo? Hoje é tempo de confiar plenamente em Cristo e caminhar em vitória. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, fazendo favor. Vamos orar. Aleluia. Decida hoje, se comprometa hoje, levantar o escudo da fé diariamente. Levante o seu escudo. Não deixe o seu escudo em casa. Não deixe. Ande com ele diariamente, o tempo todo.
os dardos inflamados do maligno não venham te atingir. Para que você permaneça de pé, avançando. Para que você resista os dardos inflamados do maligno. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, Deus está me dando um direcionamento. Você que foi edificado por esta palavra, e você entendeu, através desta palavra, você identificou com esta palavra, você tem sofrido muito ataque na mente, muitos dardos inflamados têm vindo sobre a sua mente. Eu quero te convidar aqui à frente, amém? Quero orar por você. Quero orar por você, quero te convidar aqui. Eu me estou orando por você. Você vai sair daqui livre. Você vai sair daqui livre. Amém? Você vai sair livre. Totalmente liberto desses dardos. Esses dardos vão cair por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Deus, nesse momento, meu Pai. Ó Deus, estamos aqui, meu Pai, mediante a Tua palavra, Pai. A Tua palavra nos liberta.